Olá, pessoal! E hoje nós iremos ver a parte 2 dos nossos estudos a respeito de porcentagem. Este conteúdo está na página 16 da apostila 6. Você lembra que aprendemos a ler gráficos? Agora leremos um gráfico que usa porcentagem. Exemplo: a professora de João fez uma pesquisa com seus 60 alunos. Sua intenção era saber qual tipo de atividade de lazer seus alunos gostavam de fazer com seus familiares durante o final de semana. Veja o resultado da pesquisa. Então, aqui ela fez um gráfico, tá? E ela registrou a quantidade que ela coletou em porcentagem. Então, 40% dos alunos gostam de ir ao cinema. 20% dos alunos gostam de andar de bicicleta. 15% dos alunos gostam de ir ao teatro. 15% dos alunos gostam de assistir jogos de futebol e 10% dos alunos gostam de jantar em um restaurante, certo? Observando o gráfico, podemos dizer, mesmo sem saber a quantidade exata que dentre as atividades os alunos preferem ir ao cinema com seus pais. Sabemos disso porque a fatia que corresponde a esse lazer é maior, ou ainda, porque podemos ver a porcentagem de cada item pesquisado. E a que corresponde a ir ao cinema é maior do que as dos outros tipos de atividade de lazer. Mas como fazer para descobrir as preferências dos alunos em números em vez de porcentagem? Você tem alguma sugestão? Então, vamos pensar na nossa última aula. A gente tem ali no gráfico a porcentagem. Como que nós vamos saber a quantidade exata de alunos que querem? Olhando o gráfico, a gente sabe que a maioria prefere o cinema porque o desenho do gráfico e o número da porcentagem nos dá esse entendimento, essa interpretação. Mas como saber a quantidade exata? Então, a gente vai treinar mais um pouquinho de cálculo de porcentagem agora. Então, vamos lá. É simples. Para sabermos quantos alunos gostam de jantar em um restaurante, por exemplo, devemos calcular 10%, porcentagem mostrada no gráfico, de 60 alunos. Sendo assim, temos 10% de 60 é igual a 0,1 vezes 60, que é igual a 6 alunos. Então, o que foi utilizado aqui? Os 10% virou 0,1. Por quê? Se você lembra da aula anterior, 10% significa 10 sobre 100. E se eu for converter 10 sobre 100, que é um número fracionário, para decimal, o resultado dá 0,1. É como se eu estivesse fazendo uma divisão de 10 dividido por 100. Esse cálculo dá 0,1. Por isso surgiu esse 0,1 aí. Agora, o que eu faço? Eu pego esse 0,1 e multiplico por 60. Então, 0,1 vezes 60, se vocês fizerem esse cálculo, vocês também vão achar. Vai dar 6. Ou seja, 10% de 60 alunos é igual a 6 alunos. Vamos continuar, então? Na nossa página 16, tem uma tabela e a gente vai preencher agora a quantidade de alunos. Nós vamos calcular o restante do nosso gráfico. Então, nós sabemos que os alunos que gostam de ir ao cinema eram 40%. Os que gostam de andar de bicicleta eram 20%. Que gostam de ir ao teatro, 15%. Que gostam de assistir jogos de futebol, 15%. E que gostam de jantar em um restaurante, 10%, que nós já achamos o valor, que são 6 alunos. Agora, vamos calcular isso. Primeiro, ir ao cinema, 40%. Primeira coisa que eu tenho que fazer, transformar esses 40% em um número decimal. 40% é igual a 40 sobre 100. 40 sobre 100 é só eu calcular o quê? Ele, como se fosse uma divisão, vai dar 0,4 e multiplicar pelo valor. Então, vamos lá. 0,4 vezes 60 vai ser igual a 24, certo? Então, transformei o 40% em 0,4 e multipliquei por 60. Total, 24 alunos. 20% vai ser a mesma coisa. Vou transformar esse 20% em um número decimal, que vai dar 0,2. Por quê? Eu pego da fração e transformo em decimal. Vocês já viram aulas anteriores. Se não se recorda, tem algumas aulas que explicam a fazer essa divisão, certo? Então, 0,2 vezes 60 vai dar 12. 15% vai ser 0,15, que eu também vou multiplicar por 60 e vai dar 9.
Aqui no assistir jogos de futebol vai ser o mesmo valor porque é a mesma porcentagem. E o jantar em restaurante a gente já tinha feito, né? Que era 6. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. O que eu preciso fazer? Transformar essa porcentagem no número decimal e multiplicar pela quantidade total de alunos, certo? Esse foi o cálculo realizado para a gente tirar a porcentagem aqui. E é um cálculo que vocês também podem utilizar se vocês quiserem calcular a porcentagem. Facinho, né, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.